Ei, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo sobre reposteiro. O que é reposteiro? Como que a gente pode inseri-lo na parte da cortinaria? O cálculo ideal para você não errar na medida do seu reposteiro. Meu nome é Elisângela, eu sou designer de interiores, me especializei em cortinas e divido com vocês aqui toda a minha experiência em cortinaria. Vamos cortinar? E afinal de contas, o que é o reposteiro? O reposteiro, gente, é essa parte de tecido, essa barra de tecido que ela entra menor que o vão. Ela entra ou nas laterais de uma forma mais simétrica, que eu vou contar aqui para vocês como achar a medida ideal, como fazer o cálculo. Tem sim a medida áurea, ou a medida da perfeição de Leonardo da Vinci, eu vou falar sobre isso aqui. E ele pode entrar de uma forma decorativa. Normalmente o reposteiro, ele vem para poder finalizar o ambiente, então ele vai integrar. Então, quando começou, onde que começaram a usar os reposteiros e a cortina de uma forma assim mais decorativa? Lá no período renascentista. Lá as cortinas elas entravam como adornos de paredes. Então, às vezes, no lugar de colocar um quadro, colocava-se tecidos, cortinas, e elas enfeitavam ali a casa dos grandes poderosos da época. E também ela tinha uma presença muito marcante na igreja. A gente via aquelas cortinas em tecido, aquelas cortinas bem trabalhadas, com franjas, com todo tipo de acessório para poder embelezar os espaços. Hoje a gente já faz a especificação da cortina, primeiramente pela parte de eficiência, de que forma a cortina ela vai contribuir com a saúde de quem mora no espaço ou trabalha naquele espaço, como que ela vai fazer bloqueio, seja bloqueio do sol, dos raios solares, bloqueio de ruídos externos. E essa parte de embelezamento a gente olha por último, depois que toda a parte de eficiência já foi resolvida. Você está gostando desse vídeo? Então curte, compartilhe com pessoas amigas, com arquitetos, designers que precisam também conhecer mais sobre a parte técnica da cortinaria, e não deixe também de se inscrever no nosso canal. Por aqui você sempre vai ter um monte de informações muito relevantes sobre cortinaria. Esses reposteiros eles podem ser inseridos no ambiente junto com persianas, com cortinas industriais, e é uma forma de colocação que eu gosto muito. Mas nós podemos também fazer os reposteiros com cortina em tecido, inclusive em efeitos diferentes. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, no lugar dessa cortina duete, uma cortina em tecido, por exemplo, um quarto que eu preciso de escurecimento, eu poderia colocar um blackout aqui 100%, de repente até naquele efeito ilhós, o efeito ondas, e vim com um reposteiro. No caso, esse meu reposteiro aqui, ele é em linho bordado, eu vou mostrar para vocês. É um linho muito trabalhado, muito bonito, mas ao mesmo tempo suave. Então ele não marca muito a cortina e é uma excelente opção para fazer reposteiros. O que eu tenho aqui, ele é legitimamente um reposteiro porque ele pega só essa partezinha aqui, ó, só as duas laterais da cortina. Mas existe a possibilidade também, quando ele entra de uma forma decorativa para ajudar até a baixar o custo de uma cortina, a gente pode fazer o reposteiro em um trilho independente, e aí você puxa, deixa ele mais aberto, e quando precisar fechar também, você consegue fechar esse reposteiro. Então ele ocupa ali todo o comprimento do vão. Não seria uma forma exata de reposteiro, mas ele faria também às vezes de reposteiro. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês desse nosso, que ele entrou aqui porque essa cortina duete, ela é menor que o comprimento do nosso vão, e aqui a gente precisava de algum detalhe para poder tampar esse espaço que ficaria uma fresta, e o reposteiro ele veio justamente para colaborar nisso. A gente não tem entrada de sol aqui atrás, a gente também não precisa de privacidade, mas nós colocamos inclusive um Oxford nesse reposteiro, porque se ficasse só o linho daria sombra e a gente iria conseguir ver
essas duas frestas aqui laterais do outro espaço, né, da parte externa. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, gente, nós fizemos o nosso reposteiro no efeito prega francesa. Nós fizemos a prega francesa tradicional, que é aquela prega com as 3 florzinhas que a gente fala, né? E percebam só, aqui a minha cortina, ela é menor que o tamanho do vão, percebam só para vocês verem. Então eu fiquei com essa fresta aqui que eu precisaria complementar. Eu reaproveitei essa cortina aqui no showroom, por isso ela não veio, né, pegando todo o comprimento, mas a solução que nós fizemos até para poder mostrar, apresentar para o cliente o que ele poderia fazer na casa dele, foi vir com esse linho todo trabalhado. Olha que linho lindo, gente. Esse linho aqui, ele tem uma cor natural, a trama dele é muito sofisticada. É um linho que toda a colocação que a gente faz dele, seja em quartos, em salas, ele fica muito bonito. E ele é um linho muito elegante também, sofisticado, traz esse ar de aconchego, romantismo, justamente pela profundidade aqui. Agora, se eu não tivesse colocado um forro, aqui eu coloquei o forrinho branco, tá vendo? Para ele poder ficar bem escondidinho, mas se eu não tivesse colocado forro, a transparência, deixa eu arrumar aqui que eu vou mostrar para vocês. A transparência do linho daria para eu poder conseguir ver lá fora, se fosse o linho sozinho. Por isso a gente colocou o forro aqui para ele vedar realmente, para ele trazer esse ar de continuidade aqui de todo esse espaço. Olha só para vocês verem. E como você vai calcular a medida exata do seu reposteiro? Não é no chute, viu, gente? Às vezes a gente ouve assim as pessoas falarem, coloca 70, coloca 80 centímetros, mas existe um cálculo que a gente faz que nós encontramos a medida da perfeição, que é a medida que esse reposteiro vai entrar dentro desse espaço e ele vai ficar em sincronia com toda a largura, a altura, e a gente usa aí a medida áurea ou a medida dourada, que ela foi descoberta pelo Leonardo da Vinci, quando ele fez aquele estudo do corpo humano, onde ele dividiu por partes para encontrar a medida da perfeição. Então a gente sempre usa esse cálculo para a gente fazer a aplicação de uma forma bem correta. Como que é o cálculo? Você pega o comprimento dessa parede, então aqui de pilar até esse outro pilar aqui, eu vou multiplicar por 1,618. Essa medida eu divido por 2 se eu for colocar 2 reposteiros, ou se eu for fazer algo mais assimétrico, deixar uma parte aqui de cortina e vir com uma outra parte na frente, é a medida final mesmo. Então essa dica ela é muito valiosa para você que deseja combinar cortinas industriais com reposteiro, dar esse detalhe, né? O reposteiro a gente pode brincar. Eu vou mostrar para vocês uma outra forma de aplicação, onde nós fizemos bainhas na altura da cortina e ficou muito legal. Então o reposteiro ele realmente entra para poder trazer beleza, para ele trazer essa sofisticação para o ambiente. E eu acho que a gente pode usar diversas formas, inclusive tecidos bem diferentes, a gente fazer aplicações em tecidos, mas isso daí tem que estar na medida certinha para ficar lindo, né? Aqui, gente, eu tenho uma outra forma de apresentação do reposteiro, que é aquilo que eu falei com vocês. Essa cortina, ela fecha toda nesse vão. E aí, quando eu quero dar essa sensação de reposteiro, eu deixo ela mais recolhida para as laterais. E aqui eu utilizei também um tecido diferente. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. Eu usei um tecido diferente para fazer a bainha vertical. Então dá um efeito muito legal isso. Olha só, a cortina ela fecha completamente o vão, mas ela não tem forro, porque a eficiência dessa parede aqui, desse lado, vem nas cortinas de trás, que eu tenho uma tela solar, eu tenho uma silhuete. Então essa cortina em linho, ela entra aqui mesmo para complementar. Eu utilizei ela para embelezar, deixar o espaço realmente mais bonito e apresentar nosso trabalho de outras formas, mostrar o modelo, né? Que esse daqui é o efeito Ilios, que é aquele efeito em gomos. E aqui eu utilizei um outro tecido, um chevron,
para eu poder fazer essas bainhas, que quando eu abro o meu reposteiro, eu tenho esse detalhe que aí ele vem integrar a todos os outros elementos aqui do meu espaço. E o pessoal me perguntou em quais ambientes pode ser usado o reposteiro, pode ser colocado. Gente, o reposteiro ele fica bem em salas, quartos, em todos os ambientes que você deseja. Dá essa intenção de aconchego, que você deseja que a cortina ela entre mesmo como um acessório decorativo. De repente ela vai complementar ali, fazer um composê com algum outro elemento daquele ambiente. Agora eu sugiro, recomendo que você avalie as especificações técnicas. Qual cortina vai estar fazendo a entrega aí das proteções que seu espaço precisa? Se seu reposteiro ele vai ser uma peça simplesmente decorativa ou vai entrar também na parte de funcionalidade. Isso é muito importante para você acertar aí na escolha da sua cortina. Para o reposteiro, vocês também não precisam colocar um trilho de fora a fora como eu fiz aqui, porque eu deixei o meu reposteiro, a minha cortina na realidade fechando no centro, igual eu mostrei para vocês. E aí, quando eu desejo, eu coloco como reposteiro. Se for só o reposteiro original mesmo, o trilho ele pode vir menor. Então, você pode deixar o trilho exatamente da largura que o reposteiro ele vai cobrir. Você pode também fechar o reposteiro, você pode travar em cima nos rodízios o seu reposteiro, para ele não ficar saindo do lugar e dar uma sensação de organização também. Isso fica muito legal. E eu gosto, inclusive, quando o reposteiro ele entra para trazer uma certa leveza. Às vezes a gente precisa colocar uma cortina industrial curta, e aí tem a possibilidade de ir uma cortina em tecido até o piso. O reposteiro ele entra sempre para poder alinhar, harmonizar os espaços. Você tem às vezes vários ambientes, né, conjugados, interligados, e aí o reposteiro ele vai estar fazendo essa harmonização de tudo. Recomendo sempre que seja bem especificado, que você preste atenção em todos os detalhes para não errar. Mas o reposteiro é sempre muito lindo e eu te convido a nos seguir também através do Instagram. Lá a gente conta diariamente sobre especificações, resoluções de demandas, de problemas que os clientes nos trazem, e vai ser um prazer dividir com você também. Um abraço grande, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.